Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Peço que você coloque a sua mão no seu coração e descanse. Diga para o seu coração: coração, descanse. Deus quer falar com você nessa noite. Tem uma palavra de Deus para o seu coração. Queria que você descansasse aí no sofá, aí na cozinha onde você está, de repente até no seu carro, não sei onde você está me assistindo ou me assistirá, mas eu queria que você descansasse um pouco o seu coração, porque eu trago uma palavra do coração de Deus para a sua vida e quero falar em rápidas palavras sobre as etapas, as fases da vida. Esse mês de março temos falado sobre prosperidade em todas as áreas. E eu quero falar hoje sobre algumas fases da vida da gente. Vamos lá. Primeiro texto que quero ler, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Vou tomar como base a parte A do versículo, todavia vamos ler todo ele. Deixa eu colocar na tela para que possamos ler juntos. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, a parte A. Isso, reúna a família aí, reúna as crianças, prenda os cachorros, não deixa nada roubar a sua atenção, faça da sua casa agora um altar de adoração e vamos celebrar ao Senhor. Diz assim o texto sagrado. Isso aí, Gabriel. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo. Nas versões mais corretas diz, pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Se você pode, repete comigo, por favor, a parte A desse versículo. Tudo fez formoso em seu tempo. Ok? Então tá bom, se você repetiu. Queridos irmãos, queridas irmãs, senhoras e senhores, todos quantos me ouvis neste momento, eu estava pensando nessa tarde sobre a larva. A larva é o nome que se dá à primeira fase, a fase inicial dos animais que precisam passar por um processo que nós chamamos de metamorfose, de mudança. É muito interessante isso, para se desenvolverem, como por exemplo as borboletas. Quem nunca viu uma borboleta? Que enfeitam os jardins e as flores, cada uma mais linda do que a outra, com cores vivas, impressionantes. Parece-me que feita à mão, detalhe por detalhe. E tem época que elas explodem de dentro do casulo, que falarei um pouco mais sobre isso. E aquela quantidade imensa embelezando os jardins, as árvores. É uma coisa maravilhosa. Mas ainda falo da primeira fase, que é apenas uma larva. Que precisa entender essa sua primeira fase. E nessa primeira fase, o que ela faz? É um período onde durante alguns meses do ano, ou talvez quase que um ano, ou um pouco mais do que ele, dependendo do tipo da borboleta, é onde ela não vai se reproduzir, é onde ela vai apenas comer, e no geral come folhas, né, para guardar energia e poder crescer. Então essa primeira fase, ela apenas se alimenta, ela apenas guarda as energias, para que no momento certo ela possa gastar essas energias no seu desenvolvimento. Assim é a vida do cristão. A primeira fase da vida do cristão, ele precisa, a exemplo da larva, ele precisa comer, e comer bastante, para que ele possa desenvolver algo que nós chamamos de fé. Eu tenho dito por diversas vezes aqui, se você olhar várias mensagens no canal, você vai observar isso, que fé não é o que nós aprendemos às vezes com pessoas que dizem, tem que ter fé para ser curado, eu vou orar. Aí outros dizem, então eu orei e você não foi curado porque faltou-lhe a fé. É tão fácil, né? Jogar a responsabilidade para o outro. Fé não é uma mentalização de força, de energia. Não é você se concentrar em Deus como sendo o autor todo-poderoso da vida e dizer, vou receber a fé. Não é você fechar os olhos e você fazer aquelas concentrações, aquelas meditações orientais, né, que se tem prática pelo mundo. Não, fé não é isso. A palavra fé, emuná, que foi traduzida a palavra fé, ela quer dizer confiança e fidelidade. A palavra fé,
é uma caminhada. Todas as vezes que você observar a palavra fé, está ligada a uma conduta de vida, a uma caminhada, está ligada a um conduzir. Então fé é caminhar, é se conduzir. Fé é confiança e fidelidade naquele que te chamou, no desenvolvimento, nas fases desenvolvimentais da vida. Assim como eu estou falando sobre a borboleta, ou a larva ainda. Então o crente, no seu primeiro momento, ele vai aprendendo a dar os primeiros passos. Como assim? Ele vai caminhando, ele vai observando, vem aos cultos de ensinamento da palavra, então vai aprendendo a ler a Bíblia, como interpretar a Bíblia. Isso é desenvolver fé. Ele vai aprendendo a orar, como deve orar, porque não sabia orar, e quais as palavras certas, quais os pedidos certos, porque senão você dobra o joelho e fica só pedindo. Ué, peraí, tem que agradecer. Será que nós não temos nada para agradecer? Temos que honrar, temos que louvar, temos que adorar, e não apenas pedir, não é verdade? Então, no começo da nossa caminhada, quando nós, em tese, né, que é o nosso linguajar, convertemos, mudamos de rota e passamos a seguir o Evangelho do Senhor Jesus, então nós temos que aprender a orar e vamos caminhando na oração. Essa prática, ao passo que nós vamos desenvolvendo, isso vai gerando fé, isso vai gerando intimidade, isso vai gerando sede, fome da palavra, vai gerando uma intimidade com Deus e com a sua palavra. Isso é fé. Isso vai trazendo nutrientes para a primeira fase da vida, que ainda é tão frágil, que ainda é tão sensível, que ainda não conhece as dificuldades todas, né, que a própria palavra nos ensina que nós a teremos. E é muito interessante isso. Jesus nos ensinou, e o texto de Mateus capítulo 4, versículo 4, diz assim, Jesus respondendo, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o homem não vive apenas de pão, de carne, de picanha, de peixe. Fala picanha, você chega a dar uma alegria estomacal assim, né? 2 dedos de gordura. Quem gosta de aleluia? Você não gosta? Você quase sapateou, o Esmeralda quase sapateou lá. O que acontece, gente? Isso é muito bom porque desperta prazeres na vida da gente. O que o Senhor Jesus está dizendo? Para além desses prazeres que a picanha, que o peixe, que o frango com quiabo, que todos os outros alimentos, eles promovem dentro de nós, há uma necessidade vital de ouvirmos a palavra, porque o homem não vive somente disso, ele viverá sim, de toda a palavra que procede da boca de Deus. Em especial nesse tempo onde estamos tolhidos de estarmos na igreja por diversas razões, e não vou discutir aqui, é importante que eu e você estejamos nos alimentando da palavra de Deus, que é o verdadeiro pão, que é o verdadeiro alimento, é o verdadeiro nutriente que vai nos ajudar a conter energias para passarmos de fase no momento necessário. A Bíblia diz também em 2 Timóteo, Paulo, quando escreve ao seu amado filho Timóteo, no capítulo 3, e o versículo 16, ele diz assim, toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então é a palavra que nos habilita para toda boa obra. Você pode até ter bons estudos, ser graduado, pós-graduado, ter mestrado, doutorado, ser um livre docente, e tudo isso é muito bom. Mas isso por si só não resolve. Nós precisamos da palavra de Deus para que nos habilite a vivermos como Ele quer, porque a palavra produz vida em nós. Então isso é maravilhoso. E apesar de essa larva pequenininha, nessa primeira fase, ela não produzir frutos, como eu disse a vocês, e não se reproduzir, ela não se reproduz nessa fase, mas ela produz, atenção, ela produz fios de seda. Olha que interessante, a vida animal nos ensinando. Nós lemos no primeiro texto, tudo fez formoso ao seu tempo. Olha aí, ó. Então essa larva, ela produz alguns fios de seda. Muito interessante isso, né? Semelhante à seda, que serve para lhe proteger.
serve para lhe guardar, como se fosse uma hipotética casa, nesse primeiro momento, lhe guardar dos predadores, mas também serve para lhe comunicar, lhe dar acesso também às outras estruturas para além de si, mostrando essa unidade. É muito importante isso, que esses fios estão interligados, e ele fala da comunhão que nós devemos ter uns com os outros quando estamos na fé. Os mais antigos diziam assim, quando alguém se convertia a Cristo, eles diziam, fulano passou para a lei de crente. Quem lembra desse termo aí? Esse termo é correto, não é errado não, é a lei. É a lei do Senhor que nos mantém vivos, protegidos e a salvos da condenação eterna. Então vejam que nesse momento, esses fios que essa larva produz, começa a lhe proteger e a interligar a sua vida, falando da nossa comunhão. Que quando nós viemos a Cristo, precisamos dessa comunhão. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz assim, não deixemos de congregar-nos enquanto igreja, olha só, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, porque tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Falando da nossa comunhão, da necessidade que eu e você, nessa fase da vida em especial, nessa primeira fase, precisamos ter comunhão. A comunhão é vida. Eu tenho dito aqui, 1 João capítulo 1, versículo 7, diz assim, se porém andarmos na luz como Ele na luz está, nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nesse tempo, por que eu estou trazendo da parte de Deus e tenho trazido mensagens de Deus, do coração de Deus para vocês nesse tempo? Porque nós estamos deixando nesse momento de exercer aquilo que também é vital para nós, a comunhão. Por mais que o irmão seja diferente de você, por mais que aquele irmão seja chato na sua visão, o papo dele não é um papo com o que você gosta, é diferente do seu, mas o estar aqui, o estar no templo, o estar junto, o olhar de comunhão, a direção de comunhão no sorriso, no abraçar, sabe, no comungar, isso gera vida. Isso dá um sentimento de que estamos ligados pela mesma caminhada, pela mesma fé, pelos mesmos sentimentos, pelo mesmo propósito. Isso nos faz sentir como parte integrante de um todo, que é o corpo de Cristo. Quando nós deixamos de comungar, deixamos de estar juntos, a impressão que se dá é que estamos soltos, sozinhos no mundo, que não tem ninguém por nós. E isso é perigoso, porque muitos agora começam a se sentir solitários, porque a vida dele inteira foi desenvolvida na igreja, e agora sem conseguir vir à igreja, o templo em si, para comungar, tendo que ficar preso dentro de casa por um momento, isso está gerando um desespero psicológico, uma instabilidade emocional. E o que é que nos ajudará nesse tempo? A palavra, nos alimentando da palavra, para que sejamos fortalecidos, porque daqui a pouco passaremos para uma outra fase, em nome do Senhor. Então é importante que nós entendamos que a comunhão, estar ligado, é vital para a nossa vida, como vital é a fé, como vital é a palavra de Deus. Ok, apenas para que possamos avançar, para que possamos prosseguir, eu também vou deixar uma palavra para os jovens. A tia Sol falou aqui, direcionada aos jovens, e eu deixo uma palavra no livro de João, que diz assim, na carta, a primeira epístola de João 2, diz assim, 2:14, a parte B, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, ao contrário do que você está se sentindo fraco. A Bíblia diz, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa caminhada, a nossa conduta, a nossa fé. Isso é glorioso por demais. Agora vamos à segunda fase dessa larva, é muito interessante, e ela vai atingir uma fase que é chamada na ciência, na biologia, de uma fase de pupa. Que fase que é essa? Depois de várias mudanças de pele, a larva começa a usar os seus fios para construir um casulo, para construir uma casa. Verdade. Ela começa a construir um casulo para se proteger.
construir uma casa. O seu corpo começa a ter diversas transformações, diversas mudanças, pois quando os seus tecidos começam a enrijecer, ela vai se modificando e entra dentro daquele casulo, para que nessa segunda fase ela possa receber outro tipo de nutrientes e estar mais protegida de outros predadores. Olha como a Bíblia é linda, como a Bíblia é maravilhosa. Há momentos na vida que Deus nos leva, nos direciona a um confinamento do deserto. Assim como muitos estão confinados em casa agora, e para eles esse confinamento tem representado um deserto. Há momentos que Deus nos leva a um confinamento no deserto. E ainda que nós passamos por lutas, por perdas, ainda que passamos por humilhações, fome, dificuldades financeiras, relacionais, nós devemos nos lembrar sempre da palavra de Deus, que esta é uma fase, que isso não é para sempre, isso vai passar. Quem aqui já não viveu momentos difíceis? Alguém dirá, estou vivendo. Sim, certamente viveu outros momentos mais difíceis do que esse, e hoje está em condições melhores. É só parar um pouquinho e observar. Essas situações em nossas vidas, elas são fases. E Deus está nos guiando a uma nova terra, onde mana leite e mel. E para chegar lá, precisamos passar pelas dificuldades do deserto e conhecermos a ação miraculosa do Espírito de Deus, dando a nós aquilo que necessitamos nesse deserto. Não podemos nos esquecer nessa nova fase, dentro de um casulo, que Deus está nos testando. Vocês são testemunha de que eu tenho falado aqui que Deus nos testa. Deus testou Abraão 10 vezes. A gente só ouve pregar do último teste, quando entregou o seu filho. Até ali já havia sido testado 9 vezes. Deus testou Abraão lançando ele no fogo. A história diz isso, lançado no fogo, e Deus o guardou do fogo. Por isso que quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha de fogo, eles tinham as lições do pai Abraão. E eles disseram, assim como Deus livrou o nosso pai Abraão do fogo, nos livrará também. Então 10 vezes Abraão foi testado, 10 vezes Isaac foi testado, 10 vezes Jacó foi testado. Então Deus nos testa. E eu quero ler um texto para vocês, que esse texto, ele mexe muito comigo. A Bíblia diz lá em Deuteronômio, capítulo 8, os versículos 2 e 3, diz assim: lembrar-te-ás de todo o caminho, caminho, caminhada, fé, aprendizado, olha aí, lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. 40 anos Deus conduziu o povo pelo deserto. Você e eu não estamos nem há 1 ano, 2 anos, 3, 10 anos, sei lá, estamos reclamando. Olha aqui, que Deus os guiou no deserto por esses 40 anos para te humilhar. Olha o teste de Deus: para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. 8. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais os conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor viverá o homem. Olha que coisa gloriosa. Escute-me, alguém dirá, mas por que Deus testou esse povo no deserto? Deus não sabia o que estava no coração deles? Por que Deus nos testa? Deus não sabe o que está no meu e no seu coração? Deus sabe. Sabe por que Ele nos testa? Para mostrar para mim, para você, para nós, para que eu e você, para que nós vejamos o que é que está aqui dentro. Então Deus expõe o nosso coração diante dos testes, diante das provas, e nós olhamos para nós mesmos e pensávamos que éramos fortes, e diante dos testes nós nos vimos desnudos, fragilizados, incapacitados, não somos nada. Então Ele mostra para nós, diante dos testes, que nós somos exclusivamente dependentes dEle. Ele nos conduz ao deserto, nesse casulo, e lá dentro desse casulo está dizendo, Ele não nos deixa morrer. Lá dentro desse deserto, Ele provê alimento, Ele provê água, Ele provê pão, Ele provê tudo que é necessário para a nossa subsistência, para provar para o nosso coração que não é a nossa força,
não é a nossa capacidade intelectual, não é a força física do trabalho que eu e você fazemos, não. Tudo isso é balela, é a compaixão, é a misericórdia, é o cuidado dele que faz eu e você estarmos em pé para adorá-lo. Isso é lindo demais. É a vida dentro do casulo. Ô gente, tem um tanto de gente reclamando do deserto aí, mas o deserto é bom. Aquele povo lá, teve gente lá que não queria sair de lá não. Ora, o cara não precisava trabalhar, descia maná do céu. O cara precisava trabalhar. Deus mandava nuvem com sombra, para não se queimar no sol, com luz e fogo à noite, para não morrer de frio. Para que sair daqui? Tinha gente que não queria sair de lá, porque Deus mandava, além de mandar o maná, Deus mandava codorna. Já comeu codorna? O ovo de codorna é maravilhoso, imagina quem produz a codorna. Já diz o cancioneiro popular, ovo de codorna para comer. É bom demais. Então vejam, a vida no deserto era boa, não faltava nada. Por que eu vou sair daqui? A Bíblia diz que quando o povo chegou em Gilgal, eles tiveram que plantar. Deus parou de mandar o maná. Quando pisaram os pés na terra de Gilgal, Deus parou de mandar o maná. Os caras tiveram que pegar a mão na enxada, na foice, na picareta, trabalhar. Então muita gente não queria sair do deserto, porque lá Deus estava cuidando. A vida dentro do casulo, ela é boa. A gente reclama de ruim que nós somos, mas ela é boa, porque lá estamos protegidos. Deus está nos guardando, está nos dando nutrientes necessários. Só que vem agora a terceira e última fase para nós concluirmos. E essa fase é a mais bela, deslumbrante, a mais linda, onde a glória de Deus ela é plena. Porém tem um preço a se pagar. Tem que sair do conforto do deserto. Não vai mais cair maná. Não vai mais ter água doce sendo transformadas em águas amargas, sendo transformadas em águas potáveis. Não tem mais codornizes. Não. Agora o esquema é outro. A vida é outra. Agora é um outro nível. E nós precisamos entender esse nível. E nesse terceiro nível é tão interessante. O casulo é rompido. Ele é quebrado. E surge a borboleta com asas lindas e maravilhosas, fazendo uso da energia que adquiriu durante todo esse tempo dentro do casulo, tendo que fazer forças agora e partir para uma experiência jamais vivida antes, que era de voar. Ô gente, o primeiro voo de um avião é difícil você estar nele, né? Porque está tudo pronto, mas é o primeiro voo, você não sabe se deu certo ou não. Não é isso? Depois que ele voou várias vezes, parece que dá uma segurança maior. Agora o primeiro voo que ela nunca voou, ela está reconhecendo as suas asas agora. E ela tem energia suficiente guardada, que armazenou naquele casulo, para poder ganhar novos horizontes, para poder ganhar novos planejamentos, novas metas, obter outros rumos e também glorificar a Deus pela beleza das suas asas, da sua pintura, da sua majestade, porque foi Deus quem a fez. Então chega um momento que nós precisamos quebrar o casulo e sairmos para novos voos, alçarmos novos desafios. Chega de ficar dentro do casulo. Tá gostoso aí, eu sei, tá até gordo de tanta comida, de tanto nutriente. Está na hora de alçar voos, desafiar outros momentos para viver um nível diferente que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, meu irmão. Olha que texto lindo, Josué 1:9. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Quando a borboleta sai desse confinamento, sai desse casulo, sai da zona de conforto, ela começa então agora a utilizar o seu esforço para glorificar o nome do Senhor e ser apreciada por aqueles que a observam. É a fase mais linda. Ela só é linda e observada porque ela é uma borboleta. Dentro do casulo ela é feia, ninguém a vê. Ela não demonstra a plenitude da glória de Deus. É agora à mercê de todos os perigos que ela demonstra a glória de Deus, mas também tem força para voar e alcançar os seus objetivos. Queridos irmãos, querida igreja,
eu quero encerrar essa rápida reflexão dizendo para vocês que Mateus capítulo 28, 19 diz assim: Jesus, aproximando os seus discípulos, disse-lhes: ide, portanto, fazei discípulos a todas as nações. É missão minha e tua demonstrar a beleza das asas, a beleza da criação de Deus em nós, a beleza da luz de Deus na minha e na sua vida. As pessoas, ao olharem para nós, elas precisam ver a glória de Deus através do nosso voo, através da luta e a busca diária pelos nossos objetivos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, dentro desse mesmo entendimento, conectado com isso, capítulo 2, versículo 15, Paulo vai dizer assim: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Nós somos o bom cheiro de Cristo. Nós demonstramos a beleza do Senhor, como a borboleta assim o faz quando sai do seu casulo. Ainda o Senhor deixou registrado uma palavra maravilhosa para nós, Mateus 5, 14, 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada. Ela tem que aparecer, tem que estar em cima do monte. Não se pega uma luz e coloca debaixo da mesa. Tem que estar em cima para clarear, iluminar, e para que todos possam observá-la. E assim o nosso Pai que está no céu, Ele é glorificado. Então, querido irmão, querida irmã, vamos romper essa terceira fase. Não obstante esse momento de confinamento que estamos vivendo, a palavra que eu recebo de Deus para você é essa: aproveite para comer bastante agora. Aproveite para juntar nutrientes e forças, porque esse momento vai passar. Nós precisaremos sair desse casulo e alcançar novos voos na direção da vontade de Deus para as nossas vidas. Assim que o Espírito de Deus nos ajudar e nós tivermos coragem para quebrar o casulo, pode se posicionar aqui, por favor, as meninas. Então nós iremos alcançar aquilo que o eterno Senhor tem para nós. Eu vou orar por você agora e na sequência entraremos com mais um louvor. Eu sei que o Espírito de Deus está falando com homens e mulheres, com jovens e crianças. Eu sei que o Espírito de Deus está entronizando essa palavra onde eu não posso chegar, o que eu não posso fazer. Essa palavra está entrando agora no teu coração. O Espírito de Deus vai concatená-la na tua alma e no teu espírito, para que você arrebente com esse casulo e possa viver o especial que Deus ainda tem para a sua vida.